Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre postar histórias em andamento. Vale a pena? Também vou dar dicas de caso deseje postar e também aonde postar. Não vou fazer mistério sobre se vale a pena ou não. Na minha opinião, geralmente vale a pena sim. Mas não recomendo para todos os escritores e nem de qualquer forma. E vou explicar ao longo do vídeo. Também vou comentar minhas recomendações de onde postar. E para não ficar dúvidas, quando digo histórias em andamento, me refiro a histórias que começaram a ser postadas antes da sua conclusão. Ou seja, antes de passar por todo o processo de finalização, revisão, diagramação. Mesmo que o livro esteja todo escrito sem passar por essas etapas, estou considerando aqui em andamento ainda, até porque muita coisa pode ser alterada em uma revisão, mas também podemos considerar histórias finalizadas aqui nessa parte de postar em alguma plataforma, porque acredito que vale a pena postar e não exatamente seguir a recomendação geral, que é finalizar tudo e publicar. Meus principais pontos são validação da história e marketing, e vou explicar isso ao longo do vídeo. Escrevendo o livro todo primeiro, corre o risco de escrever uma série inteira e perceber que não ficou tão legal assim, ou que ninguém quer ler, e pode ser bem doloroso, mas isso pode ser minimizado com leituras betas. Por isso que postar em andamento é uma estratégia a mais, não obrigatória. E também precisamos levar em consideração alguns pontos. Com o livro completo você pode vender na Amazon ou em qualquer outro tipo de publicação, e isso é excelente. Mas quantas pessoas vão descobrir que seu livro existe? Por isso o marketing é fundamental e tem muitas formas de divulgar seu livro. E este vídeo não é exatamente sobre isso. E postar em algum lugar não vai impedir que pessoas comprem o seu livro. Só não teria como deixar a comissão maior na Amazon, porque precisa de exclusividade. E editoras também podem exigir isso. Mas aqui chegamos na parte da estratégia que uso. Você pode ter livros completos exclusivos para publicação, independente de onde, e postar outras histórias em andamento para que mais pessoas conheçam a sua escrita e se interessem. Sem contar que tem pessoas, mesmo lendo o livro gratuito, pode comprar o livro físico caso esteja disponível. Então por isso digo que é uma estratégia a ser pensada, mas não exatamente serve para todo mundo, e nem precisa fazer caso não queira. Tem dois grupos de escritores que não recomendo seguir essa estratégia. Primeiro, não recomendo postar uma história em andamento, independente de onde, se você for um escritor muito iniciante. Seria aquele escritor bem no início da jornada, que não tem muitas referências e sem nenhuma experiência, que ainda não sabe definir se o seu texto está bom ou não, exatamente pela falta de experiência. Nesse início, eu recomendo que escreva contos ou livros curtos. Mostre para pessoas de confiança, até mesmo para pegar mais confiança, porque corre o risco de postar com o coração aberto, receber críticas e acabar desanimando. Se você sabe o que está fazendo, vai entender melhor como filtrar críticas construtivas das que não servem para nada. Ou seja, se for muito iniciante, só escreva, estude e se divirta. Não recomendo postar. Também não recomendo postar para autores que não têm muito tempo para manter uma regularidade nas postagens. Nesses casos, o ideal seria escrever o livro todo antes de postar em qualquer lugar. Mas caso tenha alguma experiência ou noção se o texto está pelo menos ok e o mínimo de tempo, aí tudo bem postar uma história em andamento. E qual história postar? É recomendado postar a sua história que está lapidando a vida toda para ser a sua obra-prima e conquistar o mundo literário? Não recomendo postar uma história que considere a principal, não no início dessas postagens. Recomendo postar histórias menores que considere interessantes, que realmente queira escrever, mas que não seja a principal nos seus planos. Seria bom até postar como se fosse um spin-off da sua história principal, como se fosse jornadas de outros personagens relevantes, lendas de antigos heróis, acontecimentos interessantes do passado, construção de um reino ou cidade, algo que seja bom, mas não a sua melhor história. Depois de um tempo, já conseguindo um público, você pode pensar na possibilidade de postar sua história principal. Isso vai te dar coragem para postar mais. Vejo que tem muita gente talentosa que já tem muitos livros, muitas histórias, mas não posta suas histórias, não publica, não faz nada com elas. Ou o mundo precisa ouvir sua voz. Já até fiz um vídeo sobre o assunto. Não poste apenas por dinheiro, que seja uma consequência. Mas entenda que a internet, com um grande número de livros disponíveis, ficar preso ao caminho antigo de esperar seu livro ser publicado por uma grande editora, que fará todo o trabalho da venda do seu livro, não é muito aconselhável. Sem contar que tem muitos casos de livros que conseguem boa visibilidade no Wattpad e escritores vão atrás do autor para publicar o livro. E o Wattpad é só um dos caminhos para isso. E vou falar melhor sobre onde postar daqui a pouco. Então o que você pode fazer? Caso queira ter a publicação tradicional, aqueles que a editora banca a publicação toda, é conseguir chamar a atenção de um bom número de pessoas. E não estou falando de ser um best-seller, ficar rico, lançar um filme baseado na sua história do livro. Digo ganhar um dinheiro ok, até viver da escrita, caso queira, mesmo não sendo um escritor mundialmente famoso. E isso envolve conquistar um público. E caso tenha receio de ter sua ideia plagiada, pode escrever uma parte da história e registrar, mas não se preocupe tanto com isso, principalmente se não for sua história principal e inovadora. Até porque se a pessoa lê uma história, copia modificando vários detalhes, já ficaria complicado processar por plágio. E como conquisto esse público? Tem várias opções. Uma delas é fazendo eles conhecerem a sua história. E a forma mais barata e com uma boa possibilidade de alcance no longo prazo é a postagem recorrente das suas histórias. E uma coisa precisa ser falada: não pense que você vai postar sua história em algum lugar e o público vai chegar imediatamente. Pode acontecer, mas é bem difícil. O normal é crescer aos poucos. Não é muito diferente de
você crescer o número de inscritos no YouTube ou seguidores no Instagram. O início é a pior parte, depois vai melhorando. Por isso é tão importante escrever para se divertir e levar como hobby. Faça porque gosta. E com qual regularidade postar? O quanto for possível sem perder a sanidade ou deixar de fazer algo importante. Dê passos de acordo com as suas pernas. Um capítulo por semana está ok. Mais que isso, só se tiver bastante tempo sobrando ou a história já estiver toda escrita. Tente manter a regularidade, seus leitores vão querer manter o ritmo. Que se ficarem muito tempo sem acompanhar, pode até esquecer do que aconteceu. Poste na frequência que conseguir manter por bastante tempo. E os novos leitores vão ter um caminho maior para ler. E onde postar? Existem várias opções e vou citar apenas algumas que gosto, mas não se prenda apenas a elas. Primeiro temos a mais famosa, que é o Wattpad, entre outras plataformas do gênero. Essa eu recomendo para escritores mais iniciantes ou mais jovens, ou pelo menos que escrevam para um público adolescente, porque a maior parte do público ativo na plataforma, mas não é a única opção. Conheço também o Seawiki ou o Spirit, mas nunca usei direito, e se pesquisar vai encontrar várias outras. Mesmo que decida usar essas plataformas como o Wattpad, recomendo fortemente para que todos os escritores tenham um blog. Tem formas gratuitas e não precisa gastar muita energia para manter. Um blog vai te proporcionar um lugar seu para fazer o que quiser, sem ficar à mercê da boa vontade das redes sociais. Tem um blog onde posto minhas histórias e mesmo sem postar nada por um ano, os acessos cresceram. Hoje já voltei a postar. Construindo um blog legal, limpo, sem ser cheio de coisas que deixa qualquer um perdido, vai manter os leitores e eles vão conhecer mais a sua obra. E no blog você pode divulgar seus livros publicados em outras plataformas. Funciona, só precisa conseguir pessoas para chegar até ele. E essa é a parte mais difícil. Nisso existem várias opções. Eu escolhi usar o YouTube para falar sobre dicas de escrita. Como sou professor, foi algo natural para mim. Mas você pode usar outras plataformas mais fáceis de manter e que alcançam um público mais rápido, como o Instagram ou o TikTok. Vai dar preferência de cada um. Nessas redes sociais você pode postar suas histórias também, ou criar um conteúdo que divulgue sua história de uma forma interessante. Não seja chato divulgando toda hora. Atraia a pessoa, faça ela gostar de você e do seu conteúdo. Assim vai ficar mais fácil vender seu livro. E só alguns vão comprar, está tudo bem. Interaja bem com seu público, com paciência você cresce. Mesmo que siga o caminho de focar em redes sociais para postar suas histórias, recomendo que também tenha um blog para aqueles que querem conhecer mais sobre o que você escreve. Por isso é importante que o blog seja organizado e fácil de navegar, na medida do possível. Como disse, tem formas gratuitas e até bem simples de fazer isso, mas o ideal é usar o WordPress para criar um site profissional. Seria muito bom ter um conteúdo patrocinado para eu explicar como aplicar essa estratégia de criar um blog para escritores na prática. Faria até uma série. Ô galera da hospedagem, paga nós. E existem outras opções. Podem combinar com outras estratégias, como explorar plataformas de audiobook, como o UBX, ou até mesmo o Spotify, o YouTube, entre outras. É um caminho mais complicado, mas caso tenha uma boa voz, pode ser bem interessante acrescentar na sua estratégia. Existem outros caminhos, outras plataformas, mas segue um padrão parecido. Comente se usa outras plataformas para divulgar suas histórias. E diga se está gostando e se está valendo a pena. Vamos trocar experiência, acho que assim todo mundo sai ganhando. E já convido a conhecer meu blog com minhas histórias. Também posto dicas de escrita, ajuda a atrair pessoas pelo Google. Mas tem um catálogo que estou para adicionar novas temporadas de 2 histórias. Só falta terminar a revisão. E também conheça a minha história interativa aqui na aba Comunidade. É uma história construída com a participação da galera que acompanha. Está sendo um desafio muito divertido. E se quiser, também tem minhas histórias exclusivas da Amazon. Os links estão na descrição. Pronto, já terminei minhas divulgações. Então, até a próxima!